Aproveitando esse assunto pra gente entrar mais na Europa, algumas A pessoas Europa falam... está na mesma situação. Tá? Então, além da questão da crise econômica Fiscal, e tal, e fiscal, o pessoal fala sobre uma ascensão da extrema-direita na Europa. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que você tem duas direitas, né? Você tem uma direita que é essa centro-direita, meio... que ganhou na Alemanha, que é a favor dessa pauta de diminuir a migração, de diminuir gasto, tal. Quer dizer, é o que precisa, não tem o que fazer. E você tem uma direita mais radical ainda, que é pró-Putin. E então, essas duas meio que brigam entre elas. Eu acredito que o mundo inteiro, ele tá... A janela de Overton, né, a visão sobre a política, tá indo naturalmente para a direita. Primeiro, porque a gente está numa crise muito grande, quando tem crise as pessoas ficam mais conservadoras. Segundo, porque antes a nossa opinião era formada pela grande mídia. Entendeu? Eu era de direita, você também era. Mas a gente via a Rede Globo e tal e falava, todo mundo é de esquerda, o cara da novela é de esquerda, a vida é assim, né? Quando uma pessoa encontrou a outra no X, no Instagram, disse, todo mundo é conservador, todo mundo é de direita, o mundo está guinando para a direita. Então você vê, inclusive, partidos de esquerda, gente de centro-esquerda, levantando bandeiras conservadoras de direita. Por quê? Daqui a pouco nós vamos voltar a esse tema. O mundo está quebrado mesmo, em termos de dívida, o tamanho da dívida. Porque os estados devem muito, mas o governo deve muito. Então, sim, a Europa está indo para a direita, é inexorável, mas essa briga faz com que os globalistas e a turma de esquerda ainda tente, de alguma maneira, reagir. Eu até vou dizer aqui, tem uma pessoa aqui no chat, Giovanni Barros, dizendo que vão cortar os juros na próxima reunião, mesmo eles falando que não vão baixar. Eles podem fazer o que eles quiserem com a taxa base. Sim. Eles só controlam a taxa de refinanciamento de papéis públicos de curtíssimo prazo, que é o Fed Funds, ou que é a taxa de overnight do euro. Bom dia. É a única taxa que eles controlam, viu, Giovanni? É essa daí, que é uma operação feita do Banco Central com os bancos. É a taxa que ele empresta ou capta dinheiro de curto prazo com garantia de título público. É o repo rate. É a única taxa que eles controlam. A outra, meu filho, você pode ter certeza que quem controla é o outro lado. É a massa de credores e a massa de compradores, que muitos deles são ali, que estão ali alinhados com os grandes investidores, alinhados com o globalismo. Eventualmente pode ter um pequeno pessimismo aí com deflação, alguma coisa que pode dar uma derrubadinha nos juros, mas isso é pega-trouxa. Se a gente tiver um otimismo, é um voo de galinha, né? Os juros baixando em título público é associado com recessão. Sempre que você teve, nos últimos 40, 50 anos, uma queda nas bolsas e o aumento do risco de recessão, os juros de papéis de governo sempre reduziram-se porque as pessoas encostam dinheiro lá por segurança. Porém, nunca a gente teve um cenário onde, ao mesmo tempo que você tem pessoas querendo sair do risco, você tem governos sem capacidade de pagar. Dependendo do tamanho do problema econômico, da recessão e da deflação que vem adiante, pode impactar, inclusive, uma vez que o governo esteja endividado demais, você impacta a capacidade de pagamento do tesouro. Do próprio tesouro. E aí você tem a abertura da taxa, mesmo com deflação. Esse é o cenário que ninguém está pronto. Todo mundo aqui que pensar, a bolsa vai cair? Não, então o juro vai cair. Porque a bolsa vai cair, as pessoas vão encostar o dinheiro vão encostar o dinheiro nos títulos públicos, então os juros vai fechar. Isso é como era antes. Porque nunca ninguém ficou com medo de emprestar para governo. Mas acontece que os governos hoje estão com uma trajetória de dívida tão insustentável que se nós tivermos um crash do tamanho do da pandemia, dali para mais, o da pandemia foi o quê? Uns 30%? Para mim, se o crash passar de 20%, 30%, as taxas vão abrir e não vão fechar. E vão abrir muito. Você acha que isso tem, na Europa, isso tem a ver com essa questão que eu levantei do aumento da chamada extrema-direita? Eu acho que não é a extrema-direita, na verdade, o que não, chama sim, extrema-direita. são pessoas, não estou falando dos líderes, né, dos partidos, mas falando, a população, ela tem rejeitado as medidas que os globalistas, a esquerda tem proposto? Na verdade, assim, a população fica sempre nesse cenário de recessão / depressão, o povo vai, na sua ira, naquela sua ira, ele vai ficar irado com os governantes.
Sim. Se o governante que está lá é de esquerda, ou globalista, o povo vai ficar contra ele. Tá? Se quem tiver no governo for de direita, o povo vai ficar contra ele também. Sim. O governante sempre apanha nessa hora da recessão, da depressão, ele sofre. Nos Estados Unidos, quando veio a Grande Depressão, na década de 30, 1929, 30, o presidente era um republicano. Um cara liberal, conservador, com Herbert Hoover. Ele foi considerado um péssimo presidente. E os americanos elegeram um democrata, um Obama. Elegeram o Roosevelt, que era um democrata, um Obama. Um progressista, um esquerdista. Que colocou os Estados Unidos, que confiscou Keynes, o ouro das pessoas e trouxe o keynesianismo para dentro do governo. Gastou dinheiro, fez déficit. Foi ali que começou a trajetória alta do déficit. Foi. Entendeu? É isso, quer dizer, acontece que na Europa a esquerda está no poder. Então a esquerda, no caso de uma recessão, a esquerda vai sofrer, o outro lado vai ficar contra ela. Uhum. E se tiver a direita no poder, como o caso dos Estados Unidos, por exemplo, a esquerda americana vai deitar e rolar em cima do tempo. Por isso que eu falo, é perigoso. Ele está numa posição muito boa em muitas coisas, e eu sempre venho avisando. Se os globalistas puxarem a corda, a bomba econômica, e cortarem o financiamento, no colo dele. E eles têm esse poder, porque eles que mandam no sistema financeiro, eu já cansado de dizer que o Fed não obedece ao governo americano. Você sabe como o Fed foi criado? Sei, foi a união dos bancos que aconteceu em 53? Não, 1913. 1913, A união dos bancos privados que eles eram concorrentes e eles resolveram fazer um consórcio. Esse consórcio, na verdade, funciona até hoje como um cartel, né? Um cartel de interesse privado. Sim. O socialismo do dinheiro. Ou seja, quando eu ganho é meu, quando eu perco é teu. Socializo o prejuízo e individualizo o lucro. É a pior coisa que tem. O comunismo do dinheiro. Porque se o mundo quebrar, os bancos podem pegar dinheiro que o próprio governo vai imprimir. Governo não, esse Federal Reserve. O Fed, não imprime nada. Isso. O Fed vai imprimir e com esse dinheiro eles vão comprar os títulos do governo bem baratinhos e vão comprar os ativos bem baratinhos e aí vão deixar a economia. Cara, eu acho que o primeiro livro que eu vi falando sobre o problema do Fed foi o Ron Paul, que escreveu, acho que em 2012. Escreveu sobre isso. O problema do Fed, ele aponta Eles querem colocar isso. o Ron Paul dentro do Fed pra dar uma olhadinha como é que estão as coisas, mas ali vai ser difícil, né? Vai. Lá não é. Lá sim. É o único lugar que... O último presidente que tentou mexer ali, ó... Kennedy? Você acha que ele foi apagado por causa disso? Foi. Sério? Sim. Cara, já disseram tanta coisa. Já falaram que o Kennedy ele era bunda mole perante o comunismo. Que ele tava sendo muito frouxo em retaliação à União Soviética na época. Depois falaram que, na verdade, ele era um agente russo. Entendeu? Aí uma hora ele era bunda mole, por isso ele era um agente russo. Mas e outras coisas, ele meio que não lidava bem com a União Soviética, não sabia responder à altura e tudo mais. Não, ele fez a resposta dele na Baía dos... Na crise dos mísseis cubanos foi ótima. Foi decisiva ali. A Rússia nunca colocou mísseis em Cuba. Então você acha que o caso do Kennedy... Porque assim, uma das promessas do Trump é que ele ia liberar a documentação do Kennedy, né? E do Epstein também. Começou a liberar, começou. Então, do Epstein ele já liberou inclusive uma que tá o nome dele na lista. Tá o nome dele. Mas ali é a lista dos telefones, do celular, né? Não é de quem era cliente. Pô, mas essa lista já rodou demais, é muito velho isso aí. Então, tem o Michael Jackson, tá lá. Sim. Entendeu? A Oprah tá lá. A gente sabe. Sim. Mas a lista os arquivos do Kennedy, esses aí me interessam também. Porque aí a gente vai saber se foi ordem do Serviço Secreto americano, de repente. Entendeu? Mas será que tá nos arquivos? Cara, alguma coisa tá. A gente não sabe. Provavelmente vai ser liberado só 20%, né? Mas alguma coisa tá. Mas vai aparecer. Ou vai ser serviço russo ou serviço secreto americano. Pra ter realmente apagado um presidente e botado um laranja lá pra assumir o BO. E aí depois muita coisa fluiu depois que o Kennedy saiu, né? A guerra no Vietnã aconteceu rápido. Parece que o Kennedy não queria invadir lá, não queria participar daquela guerra, entendeu? Também tem muita coisa, mas o principal ponto é que ele queria a soberania sobre a moeda de volta para os Estados Unidos. Uhum. E hoje, até hoje, essa soberania sobre a emissão de moeda é do Federal Reserve. Mas aí o pessoal fala, não, mas o Federal Reserve tem sociedade. Tem, o governo americano é sócio do Fed.
minoritário, mas quer dizer, deve ter uns 40%, eu não sei a percentual, mas eu sei que... Eu achava que era meio a meio, mas acho que talvez seja mais os bancos. Os bancos têm uma participação maior. Mas os lucros do Fed são revertidos para o tidor? Pode ser. Mas é só o lucro, ele não tem a gerência. Pode ser que... O que importa é o poder, né? É o poder. O chinês também não é dono de todas as empresas, ele tem golden share, ele tem o poder de votar lá, ele não precisa ter todo o lucro. O chinês entendeu que o capitalismo, quando ele abriu lá para a economia aberta, não vou nem falar capitalismo, né? Porque capitalismo não é um termo nosso. Não. Mas quando ele abriu a economia para empreendedorismo, ele nem precisou ficar majoritário nas empresas. Ele tem só o golden share, ele tem aquela ação que tem poder de veto, que tem poder de voto, mesmo ela tendo participação menor. Não está preocupado com lucro, deixa os caras se matar e se lambuzar. Eu quero ter o poder. É só o estratégico. Eu quero ter o poder. Entendeu? O Fed prejudica, explica pra galera, prejudica como o povo americano e consequentemente, o Fed é o principal garantidor e fomentador do sistema bancário, de quem está associado a ele. E o sistema bancário produz inflação. Através do mecanismo de crédito, de reserva fracionada e de crédito e fator multiplicador da moeda, ele pode emprestar dinheiro, criar moeda, criar crédito, empresta, o dinheiro volta como depósito, ele empresta de novo, e esse mecanismo é o que produz inflação. A reserva fracionada do Fed é o quê? Não é que é do Fed. O sistema bancário, ele pode emprestar e manter uma fração das reservas em depósito do que ele empresta. Sim, mas vamos supor... Ele não precisa manter no caixa. Limite, né? O limite... Hoje não tem nem mais limite. Não tem? Acabou. Não, porque aqui no Brasil acho que é 1 para 10, né? Não, isso é Basileia, capital, Basileia. Mas existia um limite chamado depósito compulsório, que você tem que manter um certo volume de dinheiro para cada empréstimo que você faz. Que era para ser 1 para 10. O dinheiro volta como depósito, você tem que reter uma parte e emprestar outra parte. Por exemplo, você empresta 100 mil reais para você. Aí você compra lá o que você tem que comprar para tua empresa ou para tua casa. Comprou dele, ele vem e deposita os 100 mil aqui comigo de novo. Em tese, não posso reemprestar os 100 mil. Eu tenho que reter o compulsório. Se for 20%, tem que reter 20 mil. Deposita no Banco Central. Vou emprestar, eu deposito no BC ou eu compro um título público. Tem que manter isso depositado no Banco Central. Aí, compulsório. Eu só vou reemprestar 80. Aí eu reempresto 80 para outra pessoa que vai lá gastar, não sei o que, o dinheiro. Se 80 volta para mim, eu tenho que manter 20% de 80, 16. Então, só vou reemprestar 64. Dos 80 que voltou, tirei 20%. Se o compulsório é 20%, cada vez que o dinheiro volta, eu tenho que tirar 20% dele. Então, isso vai reduzindo a quantidade de empréstimo que você pode fazer, porque cada vez que o dinheiro volta, você tem que reter. Mas aí a pessoa, quando paga o empréstimo, zero, né? Volta. Porém, em tese, o cara pode fazer isso até o dinheiro, né, reduzir para nada. Só que o compulsório hoje no sistema é zero. É praticamente zero. O único limitador que o banco tem é a alavancagem. Ele tem que ter um capital. E muitas vezes o capital não é caixa. Se o cara tem lá uma reserva de capital, não é dinheiro. Mas é mais leve essa regra do que compulsório. Porque a regra do compulsório, você tem que manter dinheiro em caixa. Se ele tiver a ação do próprio banco, por exemplo, como garantia... Alguma coisa que sirva como capital perante a Basileia. Normalmente um treasury, normalmente vai ser um colateral um pouco mais forte, né? Então, não é o caixa, mas pode ser... Não, capital. A Basileia vai saber o que é considerado capital perante a Basileia. Perfeito. Pode ser imóvel, pode ser, não sei, alguma coisa que... Ativos. O capital no balanço, o que ele é? É o ativo menos o passivo. A diferença dos dois que sobra é o capital. E lucro acumulado tal, que você incorpora no capital ou não. Aquele é o capital. Mas não necessariamente aquele é dinheiro. Quando se trata de compulsório, é mais seguro, porque é dinheiro. Perfeito. É caixa, papel, é um título público, alguma coisa que vira dinheiro rápido. Hoje, o capital dos bancos, se você for fazer a conta, dá para você transformar aquele capital em dinheiro rapidamente? No caso de uma liquidação, no caso de necessidade? Não necessariamente, você não sabe. Porém, a regra é essa hoje, de Basileia. Você precisa manter um capital mínimo e você pode emprestar X vezes o seu capital. 10 vezes, 8 vezes, sei lá. Cada carteira tem várias regras, cada carteira tem um limite. Aí você faz um aumento de capital para você emprestar mais. Agora, você pode aumentar o capital com dinheiro, com venda de ações, né? Você vendeu ações, entra um novo capital, entendeu?
Pra penalizar mais. Aí você pôs dinheiro, você vendeu ações e botou dinheiro no caixa, você aumentou o capital. Mas e se o Kennedy tivesse conseguido fazer a mudança que ele queria? O Banco Central seria uma instituição de Estado e não nas mãos dos globalistas. Eu acho que o Banco Central tem que ser independente, mas não pode ser dependente de comando central. O Banco Central independente, ele funciona se ele for independente de interesses pessoais. Se ele tiver, inclusive, eu até gosto de falar, é um ponto onde eu tenho uma convergência muito grande com os ANCAPs, o Banco Central não tem que ser atuante no mercado. Ele não tem que ser um banco. Porque ele distorce. As decisões de emprestar e tomar dinheiro, elas são movidas por risco-retorno. O Banco Central é a única entidade que entra no mercado não movido por risco-retorno. Quando você faz empréstimo, empresta dinheiro ou toma emprestado, não movido por risco-retorno, não movido por esse pêndulo, você está distorcendo. Você está distorcendo o preço.